Fé FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando até você mais uma vez com o programa Cristo no Lar, né? Como já dito aí na vinheta, Paróquia São Sebastião de Espera Feliz, Icaiana, celebrando hoje esse dia 21 de maio, mais um dia que agradecemos a Deus, é sempre motivo de celebrar, bem dizer, e agradecer pelas benesses, a graças e bênçãos que Deus realiza na vida de cada um de nós. Então, minha saudação a você de longe, a você de perto, você internauta, você de nossas comunidades aqui da paróquia. Que a graça, a proteção e a bênção de Deus seja sempre companhia para nós, já iniciando, quase terminando, melhor dizendo, né? Mês de maio aí, chegando ao final de mais uma trajetória, uma caminhada, início de caminhada, porque na dinâmica do reino, o caminho só se faz caminhando. E caminhando que nós realizamos, cumprimos a vontade de Deus, nosso Pai. Para que assim a vida seja vivida na sua plenitude, na sua liberdade e na bondade constituída pelo próprio Deus. Então, que essa manhã seja para mim, eu aqui, Padre Luiz Carlos, você através do seu rádio, através do seu celular, através das mídias, possamos viver aonde quer que estejamos, atentos, ouvintes aos ensinamentos e à palavra do nosso Deus, para que assim realizemos na fidelidade, na verdade, no amor e na gratuidade o plano salvífico a respeito de todos nós, de toda a humanidade. A você que está conosco sintonizados, nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Vamos chamar os índios que ainda resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Convido os negros, irmãos do sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da Irmandade, vamos sambar de verdade enquanto chega a razão. Vamos chamar Oneide, Rosa, Ana e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Vou convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar. A nossa marcha pra nova sociedade, quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Hey, somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Hey, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia. Muito bem, somos gente nova, né? Vamos vivendo aí essa união da graça, do amor de Deus que vai acontecendo aqui, acolá e na vida de todos nós. A vida do ser humano, homens e mulheres, é povoada de presenças. Presenças visíveis e próximas, como a de uma mãe que cuida de seu filho, que brinca ou repousa. Presenças invisíveis, como a de duas pessoas que se amam, por exemplo, pensam uma na outra e se encontram superando a distância e a separação do corpo. Presenças que proporcionam paz, satisfação, segurança, e presenças tempestuosas, perturbadoras, que são como uma ameaça na vida do outro. O sentido de uma presença, no plano da vivência humana profunda, o homem e mulher faz a experiência singular de uma presença misteriosa, mas real, que atinge o centro do seu ser. É uma presença que inspira uma inefável, ou um inefável, melhor dizendo, sentimento de confiança e de segurança. E que lá do seu íntimo o chama, o provoca, o convida, o faz desinstalar-se. É a revelação e a tomada de consciência da presença criadora de Deus que nos faz existir, daquele Deus em quem vivemos, nos movemos e somos, diz o capítulo 17 do Atos dos Apóstolos, versículo 28. É uma presença que sustenta homens e mulheres, o ser humano, e o nutre, ou seja, dá coragem, dá sustância, dá compreensão, dá entendimento. A presença de Deus no meio de nós assumiu, assim na história, a forma visível e tangível de Jesus. É a imagem visível do Deus invisível. Revelador do mistério do Pai. A sua encarnação e seu nascimento em Belém, sob o império de César Augusto, é o ápice de uma longa série de sinais através dos quais o Deus vivo tinha feito sentir sua presença. Através dos patriarcas, dos reis, dos profetas, dos santos do Antigo Testamento. Se nós pegarmos de toda a linha do tempo da história do povo de Deus. Depois da ascensão, celebramos agora, esses dias, que o subtrai à experiência sensível dos homens e mulheres, a presença de Jesus muda de sinal, mas não muda a realidade. Ele continua a se dar sob o sinal do pão partido e do vinho, nos quais oferece seu corpo como alimento e seu sangue como bebida de salvação e de vida, diz o Evangelho. Ele permanece conosco até o fim do mundo. Celebramos esses dias agora Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo. E estaremos celebrando a solenidade do corpo e sangue do Senhor. Veja, caros irmãos e irmãs, nós fazemos memória dele. Podemos encontrar Jesus através da memória dele, especialmente a memória litúrgica e sacramental. Durante a celebração litúrgica, fazemos de fato memória de Jesus, de sua vida, sua morte e sua ressurreição. Assim, nós tornamos presente no meio de nós, caminha conosco. Não se trata, porém, de uma presença desencarnada de uma memória que só restringe a uma recordação. Não, é a atualização do mistério salvífico da fé, da experiência da qual nós fazemos da graça e da comunhão com Deus. Trata-se de uma memória que, através dos sinais do pão e do vinho, comidos e partilhados pela comunidade, torna presente o Cristo na sua realidade
e no mistério que nós nos somos colocados e somos comunicados até nós. Então veja, uma vez que Cristo é o centro e o cume de toda a história da salvação, a Eucaristia, que é o memorial da sua paixão, morte e ressurreição, é lembrança e celebração de toda a história da salvação e das vicissitudes de um povo. Foi para o povo de Israel e para nós também. Povo de Deus, da vida de Cristo, da história e da vida atual da Igreja, um novo povo de Deus. O que se deve entender por memória quando nós celebramos, né, a memória do Cristo? Ora, na memória se conserva o passado. Todo acontecimento humano é transitório, passa, é passageiro. Único e irrepetível. Não podemos deter nem fazer voltar quando já passou, não é isso? Nisso consiste, veja bem, seu valor e também o seu limite, sua raridade, sua transitoriedade, beleza e impotência. No entanto, podemos revocar o passado pela lembrança e dele, pois, guardamos a memória. Disse certas obras de pessoas que são imperecíveis, têm valor histórico. A fim de sua memória não se extingue em nós, recordamos obras ou pessoas com um sinal. Um momento, uma tocha perpétua, né? Como a luz perpétua que ilumina. Então a memória de fé, que é o sacrifício eucarístico, é uma forma da memória substancialmente diferente. Porque recordamos o Senhor também na forma acima descrita, quando é erguida, por exemplo, uma cruz em memória da paixão de Jesus. Ou ainda, quando nele se leem juntos os evangelhos, ou se fazem certos gestos que lembram os de Jesus, por exemplo, sacramentos. Então, o caráter de memória próprio da Eucaristia estaria subestimado se o reduzíssemos a uma dessas duas formas apenas. A Eucaristia não é memória psicológica no sentido de uma recordação, nem simplesmente objetiva no sentido do monumento. Não. Mas é uma comemoração especial em que tanto o elemento psicológico como o ontológico, ou seja, do ser, se conjugam numa unidade superior. Não é uma memória simplesmente intencional, mas uma memória prenhe de realidade, com potencial dessa realidade. Os padres antigos chamam-na frequentemente de imitação da morte de Jesus Cristo. Não é, contudo, uma reprodução no sentido exterior, não. E sim, no mais íntimo da união, enquanto na Eucaristia, por meio do símbolo sacramental, está presente a morte de Cristo. Então veja, irmãos e irmãs, a Eucaristia é uma epifania sacramental, ou seja, manifestação da Páscoa, e isso só se pode conhecer por meio da fé. A Eucaristia é, pois, uma memória de fé. Por isso, quando nós celebramos, e já dito isso aqui exaustivamente, né, em outros programas, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É a convocação do Pai na presidência do Filho, na ação do Espírito, pois nós fazemos essa memória. E fazer essa memória para atualizar o mistério da fé. Esse mistério que acontece a cada dia, a cada momento, que nós nos reunimos para celebrar a nossa vida, a nossa prática da graça, da comunhão, da presença de Deus, da qual nós não devemos, em situação alguma, ou hipótese alguma, abrir mão por qualquer outra coisa, ou por qualquer outra realidade que possa nos afastar, nos deixar de ser, pertencer e viver essa realidade da memória viva, atuante do Cristo no meio de nós, na vida de fé, na vida da comunidade, né, na vida da igreja, na vida da família, e que leve a realmente uma transformação, seja ela na experiência individual, mas que seja uma experiência social, na transformação da sociedade. Servo de Deus, Padre Júlio Maria, dizia, né, é preciso que a Eucaristia, como ação social, transforme, né, homens e mulheres, mais ou menos assim, me recordo muito bem o pensamento na sua fidelidade, mas que sejamos homens e mulheres eucarísticos, a chamada Eucaristia social, né, que transforme a sociedade, que não seja um ato de
de devoção, de muita piedade, mas no encontro da devoção da piedade, ela seja transformadora, ela possa de fato impactar, ela possa mudar, transformar, converter, para que assim a Eucaristia seja a ação social. Quando eu dizia isso, pensando nos pobres, nos oprimidos, naquelas pessoas, pois foi um servo de Deus, é um servo de Deus, né, agora pela igreja, mas um servo de Deus em vida, que na preocupação com a educação, preocupação com a saúde, preocupação com as crianças abandonadas, estão aí suas obras que apresentam para nós, né, hospital, patronato, asilo, e no início também a formação, né, das pessoas, no assim chamado seminário no Pio XII, como sinal dessa preocupação de ser um homem profundamente eucarístico, ou seja, comungava a presença viva, definitiva de Jesus na Eucaristia e aplicava essa presença no trabalho, no serviço aos irmãos e irmãs, nas necessidades que eram necessárias e precisas da sua época, da qual somos hoje questionados, colocados para dar a continuidade na ação daquele que nos ensinou, que testemunhou o seu amor íntimo, profundo com o Jesus ressuscitado, fazendo a sua memória, celebrando a sua memória encarnada na vida de uma comunidade local, né, e assim expressando a sua caminhada de fé, a sua experiência de fé. Muito bem, vamos ouvir essa segunda mensagem musical do nosso programa de hoje. Então, forasteiro, aquilo que aconteceu, foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Com susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar.
Muito bem, fique conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem, façamos a memória do Cristo vivo ressuscitado como experiência da fé da comunidade, e que nos faz a memória lembrar a palavra de Deus, hoje o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Até aqui, meu irmão, minha irmã, palavra da salvação, que é palavra sempre de vida eterna. Hoje, Jesus instrui os 12 sobre como deve conduzir a igreja. Ele ensina que o verdadeiro exercício da autoridade é servir. Na comunidade cristã, a autoridade é vista como um serviço a Cristo, que veio para servir, não para ser servido. Para explicar a humildade no serviço, Jesus abraça uma criança, identifica-se com os mais humildes. Ele nos convida a sermos servos de todos, acolhendo na pessoa dos mais necessitados e a renunciar à busca por status ou posição de destaque. Grande ensinamento para todos nós, para as nossas lideranças, naquilo que fazem, assume dentro do trabalho da comunidade. Tudo é serviço. Jesus destaca que a verdadeira grandeza não está em ser o melhor ou o maior, ou fazer melhor primeiro do que o outro, mas sim em amar e servir com humildade. Aquele que é humilde não menospreza ninguém. Então vamos pedir ao Senhor a graça de estarmos sempre disponíveis para servir generosamente o próximo na comunidade, servindo e seguindo o exemplo de amor e humildade que Ele nos mostrou, porque Ele é sempre o modelo primeiro, o ensinamento primeiro é o Cristo. Então que nós possamos, ao olhar para Ele, ao nos direcionar, ao serviço da realização do seu plano, do seu projeto, do seu reino, nós de fato tenhamos como exemplo primeiro, como modelo de seguimento, modelo a ser seguido. Esse é o sentido, essa é a razão. Fora isso não tem razão de seguimento, fora isso não tem sentido o trabalho de fé, experiência de fé na comunidade cristã, da qual nós devemos buscar, devemos viver, devemos realizar e assim cumprir e viver os ensinamentos da qual Deus nos ajuda, nos fortalece e ilumina a nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa experiência da fé, da graça e da comunhão com Deus. Então que nos faça todos servos. Como diz o Evangelho, somos todos servos inúteis, mas no serviço da realização, da grandiosidade, da proclamação do reino de Deus no meio de nós. Muito bem, estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa, sempre agradecidos, louvando e bendizendo a Deus pela oportunidade que Ele concede a cada um de nós mais uma vez nesse dia. E que a bênção do Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você que esteve conosco hoje, sintonizados mais uma vez nesse final de manhã, início de tarde. Um bom dia e uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Toda vez que o mundo, com seus desafios, colocar barreiras ao meu caminhar, eu irei mais fundo, pois em ti confio, na
nada neste mundo irá nos separar. Com o Criador formas unidade, infinito amor, colossal verdade. Deus te enviou e com Deus estás, Filho do infinito, és a nossa paz. Toda vez que o mundo, tão propenso à guerra, nos trouxer a morte e a destruição, eu irei mais fundo para salvar a terra, buscarei justiça no teu coração. Tu te fazes pão da unidade, geras compreensão e fraternidade. Deus te enviou e te enviará. És nosso alimento, és nosso maná. Toda vez que o mundo, com seus arremedos, colocar em risco o dom da nossa fé, nós iremos fundo, não teremos medo, temos tua paz, Jesus de Nazaré. Como o Pai do céu, formas unidade e nos queres ver em comunidade. Deus te enviou para ser nosso irmão, dá-nos unidade, dá-nos comunhão. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.